Papo Turistão de hoje na TV4 é gastronomia. Hoje a gente vai falar dessa segmentação fantástica que envolve o turismo como nunca. E ninguém melhor para poder falar que a maior autoridade gastronômica da cidade, o presidente da Abrazel, Alex Di Pasquale. É isso? De Pasquale. Correto. Correto. É o nosso presidente, também proprietário de restaurante. Léo Cavalcante, do Rota da Larica. A gente já começou esse projeto aí, batendo um papo essa semana a respeito de gastronomia, de marketing digital. E agora a gente está com a pegada de fazer esse bate-bola. Vai me ajudar hoje para fazer essa provocação. Todo mundo sabe que Léo acompanhou o turismo, né, mesmo nascendo aqui em Porto Seguro, mas também tem o Rota da Larica, que é uma página maravilhosa, que é uma referência bem legal de comida de todo quanto é tipo, refinada, comida de rua. Já ganhei o dia. E vamos começar as apresentações já com a pergunta para Alex. Assim, a gente já apresenta e já vai perguntando. Alex, quando você chegou em Porto Seguro, com esse sotaque seu, eu acho que você não nasceu assim pelo sotaque, já notei que você não nasceu em Porto Seguro, diferente de Léo. Quando você chegou em Porto Seguro e como é que foi essa chegada em Porto Seguro? Você estava lá na Europa e falou assim, vou fazer do nada, vou dar um pulo em Porto Seguro ali, vou abrir um restaurante e assumir a Abrazel. Como foi isso? Oi, Guto, obrigado pelo convite, primeira coisa. Eu não sou brasileiro, né? Sou siciliano, nasci na Sicília, uma ilha maravilhosa no sul da Itália. Sempre atuei no setor da gastronomia, de food and drink. Fui responsável de vários redes de restaurantes, de bar. Fui dono de boates, de pizzerias, de restaurantes na Itália e em outros lugares da Europa. Fui viajando um pouco entre Itália e Inglaterra. E depois chegou um ponto da minha vida que eu fui a parar aqui, a convite de um familiar. Conheci diretamente Arraial da Ajuda. De verdade, o meu primeiro e único destino inicial no Brasil foi Arraial da Ajuda. Que ano isso? Eu fui na Arraial da Ajuda a primeira vez no 2014. De fatto 9 anos atrás. E depois, pouquíssimo tempo de estudo e adaptação, eu cheguei definitivamente no Brasil em 2015. Mas já chegou já com... Eu obtive um visto permanente, que não foi um visto de investidor, também porque não tinha dinheiro suficiente, mas foi um visto para mérito profissional, para currículo, para estudos necessários no setor de food and drink, que foi recebido no 2015. Então, a partir do 2015, tenho visto permanente no Brasil e comecei essa minha trajetória aqui na Bahia. Não pegou perrengue, né? Porque em 2015 para cá foi só tranquilidade, só tranquilidade, né? Já tinha festival gastronômico, já tava tudo... Peguei a pandemia aqui no Brasil. Teve isso, 2 anos aí. A pandemia foi ruim, tudo quanto era lugar, o Brasil foi pior, Foi complicado. Não vamos nem falar desse assunto, porque a gente teve várias situações aqui em Porto Seguro, né, de vários restaurantes praticamente para fechar. Agora, um ponto que eu acho bacana, que a Alex se apresentou, antes dele falar que ele é italiano, ele falou que ele é da Sicília. Eu acho que isso tem uma relação muito grande com a gente da Bahia, porque eu acho que a gente é bem bairrista também, igual o siciliano. Você acha que tem essa relação também, Alex? Eu acho muito bacana você falar assim, eu sou siciliano, sou da Sicília. Léo, a gente bateu no peito e fala que a gente é baiano. Fala que é da Bahia, né? Ele fala que é de Porto Seguro, ainda tem isso. Tem isso ainda. Eu acredito que tem um paralelismo sobre ser siciliano e ser baiano. É uma identidade muito forte. Muito forte. No bem e no mal. No sentido, o siciliano, assim como o baiano, é criticado. Sempre foi criticado culturalmente, historicamente, do restante da Itália, no nível territorial, até discriminado, sabe? Mas agora a coisa mudou, né? Graças a Deus. Então eu acredito que essa identidade que o siciliano sente, eu acredito que o baiano sente também, e deve sentir orgulhosamente. Apesar de todos os defeitos que cada lugar pode ter, cada território pode ter, eu acredito que o baiano deve sempre mais levar esse orgulho para frente. Que é verdade. A gente é barrista, né? Total. Você se especializou, obviamente, na Itália. Sim. De fato, eu já na Itália tinha feito vários estudos de vários tipos. Eu sou formado em marketing e relações industriais na Itália. Marqueteiro aqui, ó.
Marqueteiro não, mercadólogo. Mercadólogo, desculpa. Ma di fatto, na minha chegada no Brasil, além de ser obrigado a aprender o idioma, né? Sim. Tenho estudado bastante porque o português é um idioma complexo. Na chegada para o público, para um argentino, para um italiano, parece até simples, né? Sendo uma língua neolatina, neoromana, parece até simples, mas de fato para falar corretamente precisa ser estudado bastante. Então, eu, a primeira coisa, precisei estudar um pouco português, né? E depois eu precisei estudar mais, porque, para você entender, a minha formatura de marketing na Itália é do anos 2000. Imagina, nem existia internet, nem existiam mídias sociais. Então eu falei, poxa, praticamente o que eu fora o fundamento dos fundamentos, preciso estudar mais. Então me formei em marketing no Brasil e depois me formei em gestão de recursos humanos aqui no Brasil. Além de tentar de fazer maior quantidade de cursos com foco em gastronomia, em alimentação fora do lar possível. Me ajudei com vários cursos em São Paulo, na Escola de Gestão Gastronômica, na EG, cursei vários cursos pelo Sebrae, que ajuda sempre muito a gente, eu no seu setor, grande parceiro do setor de alimentação fora do lar, e paralelamente para me manter nos estúdios e para me manter no dia a dia, precisei trabalhar, né? Comecei a trabalhar como gerente em alguns lugares no Arraial da Ajuda, comecei a prestar consultoria. Sempre com restaurante? Sempre na área de restaurante, sempre na área de gastronomia. Até que surgiu a oportunidade de comprar o restaurante, que é o Portinha do Arraial da Ajuda, que eu comprei como no ano 2019. O Portinha já tem uma raiz aqui forte, né? Já. O Portinha tem 40 anos de história, né? O Portinha é uma marca que foi fundada 40 anos atrás. O Portinha surgiu aonde? O primeiro Portinha, que foi Dona Glória, né? Que fundou, que são atuais gestores do grupo Rabanete, que faz parte da nossa mesma gestão familiar, mas são propriedades diferentes, mas é um grupo de gastronomia muito forte, com uma matriz gastronômica que eu respeito muito. Fui em Itabella, o primeiro, 40 anos atrás. Eu lembro do Portinha aqui, né? Naquela onde é o Rabanete hoje. Que é a área de Moacir Andrade, que tem um pátio histórico. É um prédio histórico muito bonito. Muito também. bonito, igual. Quem não conhece, há muito tempo atrás, na época que eu era guia de turismo, tinha uma cervejaria alemã, uma bandeira dessa cerveja alemã, que eles colocaram ali e tentaram fazer uma cerveja caseira, enfim, servia. Era um bar típico alemão, mas durou muito pouco tempo, e é um assunto que a gente vai entrar um pouco mais à frente, com uma série de restaurantes em Porto Seguro que veio com todo o gás para poder abrir e depois. Assim, a gente fala que anoiteceu, mas não amanheceu. Mas isso assim, a gente vai conversar um pouco, isso acredito que no segundo bloco, a gente vai falar dessa interferência da hotelaria junto dos restaurantes de Porto Seguro. Mas vamos aprofundar aqui na vida de Alex, como é que a gastronomia entrou na sua vida? Ou você, assim, ou todo italiano, tem uma nona? Não é assim, de fato... Não é romântico assim. Não é igual a gente vê em vídeo, em filme, né? É verdade. É falar que eu sou uma referência em gastronomia me embaraça um pouco, porque de fato a gastronomia é uma arte tão profunda que eu deixo para chefes, para pessoas que estudaram gastronomia mesmo. Eu atuo na área da gastronomia porque de fato a gastronomia, além de ser uma arte muito nobre, com raiz profunda, de fato é também um indutor de negócios, né? Da nossa economia, do nosso turismo. De fato temos empresários que por meio da gastronomia desenvolvemos os nossos negócios. Sim. Temos pessoas que da gastronomia conseguiram fazer um negócio e um business. Tem um management. Então a gastronomia não é só ser chefe. É claro que tudo parte do chefe, mas a gastronomia depois envolve uma cadeia produtiva poderosa de management, de terceirizados de marketing, de fornecedores, de prestadores de serviços, de colaboradores, do primeiro até o último, que de fato no Brasil hoje é a principal. Eu acredito que hoje, junto com o setor da hotelaria, no Brasil é fantástico a atuação da gastronomia. Você comprou, qual foi o restaurante que você... Portinha de Arraial da Ajuda. Tá bom, isso foi em 2019. E aí, recentemente, foi um ano antes da pandemia. Claro, porque eu no começo trabalhei para o grupo do Portinha como gerente geral, né? Como gerente geral de marketing, de RH, e fui acompanhando o negócio deles, junto com outros negócios que paralelamente eu prestava consultoria. Vou te fazer uma provocação, hein?
O Portinho não era um restaurante à la carte, não. É um self-service ainda hoje. É um self-service. Qual era o diferencial? Eu sei qual é o diferencial, mas qual era o diferencial que vocês viram assim, do Portinha para outros restaurantes self-service? Eu acredito que o Portinha, na gastronomia do sul da Bahia, teve o mérito, e ovviamente eu estou fora disso, eu só peguei carona, teve o mérito de quebrar o paradigma que uma gastronomia self-service não possa ser uma gastronomia de qualidade, de requinte, gourmet, também se não é uma palavra que eu gosto muito de utilizar, mas de alguma forma, com certeza o Portinha foi, no sul da Bahia, o restaurante self-service que dimostrou que é possível oferecer gastronomia de alta qualidade no sistema self-service. Então, a acessibilidade do produto mostrou para um turista, para um morador, porque de fato grande parte do nosso faturamento em todos os restaurantes do Portinho, mesmo assim do Rabanete, é constituído para moradores. Dimostrou que a acessibilidade é também para uma comida de qualidade. Você fez primeiro para morador, depois o turista acabou acompanhando essa... Eu acredito que é um conjunto, é um agregado, é um markup que é fundamental. A sinergia de qualquer tipo de restaurante. Hoje a gente está aqui nesse restaurante maravilhoso que é o Casarão de Garrestò. Eu acredito que é claro que os turistas são sempre bem-vindos. A gente tenta de atrair mais turistas possível porque de fato a gente insiste e atua em um lugar de um destino turístico, né? Mas sem moradores, eu acredito que é difícil levar os nossos negócios para frente. A gente comentou esses dias sobre isso no bate-papo que eu tive com o Léo. A cidade ela tem que ser muito boa para o morador para depois ela ser boa para turista. Então, assim, se o morador frequenta, a primeira coisa que a gente, quando vai turistar, pergunta onde é que as pessoas frequentam, onde é que as pessoas vão e faz essa pesquisa. Eu falei da provocação para o Léo, existe um preconceito, hoje acho que não existe mais preconceito sobre gastronomia de rua, food truck e tudo isso. Mas antigamente tinha um preconceito de restaurante self-service, Léo, assim, uma gastronomia um pouco mais refinada e de self-service. O turista, você consegue, hoje a gente trabalha com turismo, você consegue definir o turista assim, não, esse turista é para self-service, não, esse turista é para la carte, não, esse turista é para comer a comida de rua. Não, eu acho que existem momentos. Eu acho que o self-service, eu acho que nunca teve, pelo menos na minha opinião, nunca teve um preconceito, digamos assim. Eu acho que a comida de rua teve um preconceito muito grande e isso tem quebrado muito. Inclusive, eu sou fanático pelo Anthony Bourdain, o falecido, e ele fala muito que o futuro da gastronomia no mundo está na rua. E realmente é a pura verdade. A gente experimentou muito isso, né, viajando, né? Então eu tenho muito isso como referência de comida de rua. E eu vejo, Alex está aqui, a própria Gorete também aqui, que é a empresária aqui do Casarão, ela provavelmente pode conversar com os chefes de cozinha que passaram, que estão trabalhando aqui, que eles pegam muita referência, às vezes, de rua, de feiras, porque realmente é a vida da gastronomia, eu acredito que esteja na rua. Mas, em relação a restaurante à la carte, self-service e comida de rua, eu acho que há momentos, eu acho que às vezes o turista ou morador, ele quer uma coisa mais rápida, mais prática, por exemplo, ele vai num self-service de qualidade. Ele quer uma coisa mais elaborada, que ele tenha tempo, às vezes, de tomar um vinho, de pedir um petisco e depois almoçar com a família, ele vai para um restaurante à la carte, ou então ele está de passagem ali, o turista para ir para o aeroporto, cara, eu vou ali pegar uma tapioca aqui na frente, vou comer um acarajé. Então eu acho que são momentos. Ele falou uma coisa bem interessante, assim, principalmente a gente, toda vez que a nossa referência de noite para curtição é Arraial do Ajuda, isso é fato. Eu já fui melhor, hoje já estou aposentando. Era o dilúvio, hoje é uma brisazinha, né? Às vezes, final de semana, a gente vai passar o final de semana. E quando a gente volta do Arraial do Ajuda, assim, toda a capital tem o final de noite de comida. Léo, que é o da Roda da Larica, ele vai falar isso de uma forma... Aqui em Porto Seguro, assim, um monte de gente pode falar do que existe, mas a gente sente uma falta muito grande disso, né, Léo? Eu queria dar essa quando você falou assim, claro. O cara pode ter uma Land Rover, ele pode descer de Mercedes. Se ele descer da balsa 2 horas da manhã com fome, ele vai virar... Ele vai comer em qualquer lugar, ele não quer saber nada de refinado, ele vai querer comer em qualquer lugar. A gente não tem isso hoje, assim, também não tem um steakhouse na cidade, né? A gente já teve mais, falando do Arraial da Ajuda, eu acho que
A gente tem ali aquele, logo ali na Broadway, ali um pouquinho antes. Do cemitério. Do lado do cemitério. Tem tipo cemitério, quem passa desapercebido. Tem tipo uma zona gastronômica ali, que tem vários food trucks, várias barracas de comida. Podrão maravilhoso. Muito bom, por sinal, já comi muito lá. Aqui em Porto Seguro você tem o Algo Mais, né? Que eu acho que ainda é Algo Mais, que tá fechado, não abre mais na madrugada. Mas tem isso que eu ia falar, o bom e velho bigode. E o Medinão. E o Medinão. O bigode, cara, eu acho que eu desde os 15 anos de idade que eu como lá. A última vez que eu fui lá foi no show de Roberto Carlos, que teve em Porto Seguro. Eu levei minha mãe e meu pai lá, a gente... bom. Minha mãe, mas você traz a gente aqui. Mas era uma delícia o sanduichão. Concorrentes na época que você colocou os seus restaurantes, quando você abriu ali, você tinha ali que quando você colocou 2019 foi um ano antes da pandemia. A gastronomia já estava formatada ali. Você falou assim, eu vou entrar aqui para degladiar com essa... Olha, Guto, muitas vezes a gente não tem que necessariamente entrar em um negócio para mudar tudo. Se o negócio é bom. Se o negócio é bem montado, é bem montado. É claro que entrando em um negócio você tenta um pouco de agregar, pegando inspiração da sua raiz cultural, da matriz gastronômica que você pode trazer, de agregar um pouco o produto. Hoje tem muita gastronomia italiana no Portinha, a gente faz uma massa na hora, feita com receitas italianas, que é claro que é um agregato típico que eu quis trazer. Eu tentei um pouco olhar ao meu redor o que estava mudando, porque claro que o tempo muda, né? Claro. Precisa se atualizar, precisa alinhar a própria proposta àquilo que é o pedido, aquilo que normalmente o mercado está pedindo. O perfil do turista muda. Depois a pandemia, além de tudo que criou, é uma linha de separação entre o turista antes do 2020 e o turista depois do 2020 feroz. Hoje o perfil do turista é diferente. E a gente tem que entender isso e tem que adequar nossos próprios negócios, a proposta, nesse caso a proposta gastronômica do nosso negócio, à nova realidade. Então, às vezes, mudar é uma necessidade e que um bom gestor deve tentar acompanhar, mas em relação ao Portinha eu tenho orgulho de falar que tinha pouco para alterar, porque era uma proposta absolutamente de nível alto, é uma marca ainda hoje fortíssima, tenho muito orgulho de representar essa marca. E vou te falar qual é a diferença do Portinha, que eu perguntei para você. Eu acho que o Portinha aí, Léo que é especializado aí nesse... Rapaz, eu não sou especializado sim, você é em comer. Você é especializado em comida. Em comer. E Léo também, junto comigo aqui, mas ele mais consumindo, ele pode me corrigir. Eu acho que o Portinha foi um divisor de águas aqui, de restaurantes self-service. E eu vou te falar porque os doces do Portinha eram únicos. Isso. Você tinha uma mesa só de doces, era uma maravilha. Você tinha um fogão, uma lenha fantástico. Isso. Você tinha ali um badejo ou um dourado lindo em cima com alcaparra. Eu lembro como se fosse, faz tempo que eu não vou lá, mas eu lembro muito bem. Aí você tinha uma parte de suíno maravilhosa. O lance das massas, assim, para uma cidade como Porto Seguro, não tinha nenhum lugar. Para dizer que não tinha, talvez um tempo atrás da passarela, o passamore, lembra do passamore italiano, que botava umas penduradas ali? Lembro. O passamore, você tem um lance de você escolher qual é a massa e ele faz aquele na hora. Aquilo ali encanta, eu acho que aquilo ali foi o grande diferencial. Além de tudo, o Portinha, ele era dentro de uma estrutura como a gente está hoje no Casarão. Você levar um restaurante para 1 metro de parede histórica, datado de 1810? 1810. 1810. Goretti sinalizou pra gente que é 1810 pela última conversa que teve com o IFAM. E, cara, é uma coisa de louco, porque a gente tá sentado dentro da história de Porto Seguro. Assim, é absurdo. Então, você já imaginou você levar um restaurante para dentro desse lugar? Você traz aqui, a gente quando criança, andava nessa rua, que era a Casa das Janelas, pulava esse murequinho para roubar manga, tem umas horas de fazer muito isso. E hoje você senta aqui com sua família, degustar uma comida maravilhosa. Você viu a adega lá embaixo? Maravilhoso. Hoje não tem corrida, né? Hoje a gente não consegue fazer isso. A gente vai para o segundo bloco com uma provocação muito grande. A gente lembra muito bem dos restaurantes, talvez Alex não lembre dos restaurantes da Passarela, que eram referências, como o Anticaro, aí não vai me Tanaka, Marisqueira. Marisqueira. Que era de minha avó e de meu avô. Pronto, aí
Esse Léo também é das antigas. E esses restaurantes que tinham na passarela, e depois houve uma parada muito grande de restaurante na passarela, e agora está retomando essa parte de gastronomia. As pessoas estão saindo dos hotéis para poder comer, ou não só na passarela, mas no litoral norte, e aí a gente vai falar sobre Arraial da Ajuda, é ou não é a referência gastronômica da nossa região aqui e tudo mais. É rapidinho, não some não. Nossa cidade está mudando. Novas praças, novas ruas, novo pier, novas escolas e creches. O seu IPTU está transformando o Porto Seguro com muitas melhorias. E vem mais por aí, viu? Até 20 de abril você pode pagar o seu IPTU à vista em cota única com 15% de desconto ou ainda optar pelo parcelamento em até 8 vezes sem juros. É com os recursos do IPTU que a gente trabalha. Pode ter certeza, a cidade vai ficar cada vez melhor. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Bom, de volta então com o Turistando na TV4, tomando esse café maravilhoso, comendo chimango. Ô Léo, fazia tempo que eu não comia um feito chimango. Aqui. E aqui aonde? Aqui, Casarão Adega Restor. Casarão. Minha queridíssima Gorete. Obrigado, viu, Gorete? Obrigadão, viu? Que lugar agradável. Eu acho que eu vou fazer uma entrevista aqui, de gastronomia, toda semana, né? Um bolo daquele ali, com um chimango não. Maravilhoso. Como é que é lá em Goiás, Gorete? Peta. Olha, maravilhoso. Aqui podia ter no final de tarde um café, né? Tipo café da tarde. Café da tarde. Tipo café colonial. Maravilha. E o prato principal, você já comeu o carré daqui? O carré e a lagosta ainda não, mas o carré é sensacional. Fantástico. Sensacional. Eu tive aqui uma vez, só vou ter que comprar. Inclusive eu tô devendo um jantar, tava falando com o Gorete, que ela falou, você nunca mais vem aqui. Traz então. Ela vai adorar saber disso. E eu, inclusive, vou ter que trazer ela aqui. Mas... Léo, a gente está voltando para o segundo bloco com provocação muito grande. A gente vai falar, e eu vou deixar essa bola quicando na mão de vocês dois aí, ou no pé, qual a importância da gastronomia para uma cidade turística. Mas antes disso, eu queria fazer um registro. A gente tinha aqui em Porto Seguro, principalmente na Passarela, Alex, os principais restaurantes. Tinezinha, além da Tinezinha, a gente tinha Anticaro aqui, ó, já comentei. Tanaka. Eu acho que esse da esquina aqui do Daniel, qual era o nome daquele que tem um carpaccio de robalo maravilhoso? Casa da Esquina. Assim, alguns... Acabou. Marisqueira. Né? Marisqueira. Que era de meus avós. Isso. Então, alguns não resistiram essas mudanças, principalmente na parte de hotelaria. Outros, como Tinezinha, ainda permaneceu, conseguiu segurar. Qual era essa influência da hotelaria? A hotelaria, na época da década de 90, na época dos charters, das operadoras charteiras, o pacote era o aéreo, hotel, um café da manhã e janta, transfer-in, transfer-out e ainda city tour. Então, assim, o cliente que tinha tudo isso lá, café da manhã e janta, às vezes com poder aquisitivo não tão alto,
ele não vinha na passarela jantar, ele vinha aqui, comprava artesanato, tomava capeta, e aí ia para as festas, enfim. Inclusive, não sei se você lembra, a passarela, as barraquinhas abriam muito cedo antes, já para pegar esses turistas que voltavam da praia. Então você pegava as barraquinhas da passarela, depois eles iam para os restaurantes dos hotéis, jantavam e iam para as festas. Eu acho que eu me recordo dele que houve uma campanha, Alex, para poder fazer uma campanha para retirada dessa meia pensão de hotel, para poder fomentar os restaurantes da cidade. O Arraial da Ajuda encabeçou isso, né? A Arraial da Ajuda para mim sempre foi um case de sucesso em todos os sentidos. Tanto na formação do acordo Mucugê, que não teve participação da gestão pública direta, quanto também dessas iniciativas. A hotelaria não tinha mais a meia pensão. E Porto Seguro, a sede, acabou indo atrás, e aí hoje a gente está com uma levada nova gastronômica na passarela, muito boa, muita novidade. A gente sempre falou, restaurantes bons tem que atravessar. Hoje a gente está muito legal. No Litoral Norte a gente está com grandes alternativas lá. Tem os Gerais lá, que tem aquela barriga de porco maravilhosa lá, Porto Gerais. Tem os italianos lá, o Trio Ternura, que a gente vai fazer com eles, na Coroa Vermelha. Enfim, a gente tem algumas referências. O Manito também, que eu acho que, se não me engano, abre à noite. Maravilhoso. Que é o finado, esqueci o Mano. Que era o chefe que faleceu na época da pandemia. Tinha uma carne de fumeiro maravilhosa. Domingo, o aniversário de meu compadre Fábio, domingo eu vou lá dar um abraço nele e queimar o dente. Mas a gente vai voltar às provocações. Aí decida você se é por idade, são dois meninos, por tempo em Porto Seguro. Qual a importância da gastronomia nessa cadeia maravilhosa que é o turismo? Até onde a gastronomia atrai? Eu estou indo para lá para comer, eu estou indo para lá para degustar aquela gastronomia daquele local. Guto, um ano passado eu participei de uma... Desculpa. O ano passado eu participei de uma mesa redonda que o Sebrae me convidou, se eu não me engano, que foi do festival, e a prefeitura, que foi do festival em Chefes aqui. E aí eu falei um dado que ninguém imaginava. A Booking, em 2018, se eu não me engano foi 2018, ela lançou um dado que 80% das pessoas que viajam, né, elas procuram primeiro o lugar para comer, para depois procurar o lugar para visitar, como pontos turísticos. Foi a primeira vez na história que os pontos turísticos ficaram abaixo dos restaurantes para você visitar. Então, em resumo, quando a gente viajou ano passado, fez a Eurotrip, a gente já tinha basicamente todos os restaurantes que a gente ia visitar. E os pontos turísticos a gente foi atrelando depois. De Requenguela, um festival gastronômico. Então, eu acho que esse dado já demonstra a importância da gastronomia no turismo. Eu acho que são coisas muito atreladas. E gastronomia é cultura. As pessoas viajam para conhecer a cultura daquele local. Então, não tem para onde você fugir, sabe? Então, acho que não tem como você dividir gastronomia e turismo. Eu acho que hoje é tudo Léo é um cara que gosta de números, você já notou, né? Léo é dados, é estudo, é não sei o que, papapá. Léo gosta dessas pegadas aí. Daqui a pouco ele vai falar que chega hoje, você falou, o book, você olha ali, aí você vai no Google, quais são os comentários. Hoje, você vai falar como é que era antigamente, boa. Saber a gente qual era o selo de qualidade. Isso. Eu lembro bem, eu quero ver se você tem essa pegada. Alex, qual a importância dessa? O que Leo falou é certezza. Di fatto a gastronomia è importantissima dentro o trade turistico. O trade turistico è un congiunto, né? È un congiunto hospedagem, gastronomia, seguranças nas ruas, gestão pública. A gente sempre conversa com a BH, com o Sebrae, com o Senac, com a Secretaria de Turismo, che a gente precisa trabalhar em conjunto, com sinergia, porque di fatto a esperienza do turista non prescinde di una cosa in relazione a outra. Un turista non volta in un lugar se ele non fu ben attendido. Un turista non volta in un lugar se comeu comida di qualità ruim. Isso è fatto. Eu acredito che oggi a gastronomia rappresenti, congiuntamente com a segurança do lugar, do destino turístico, a segurança in geral, a principal lembrança di un turista che vai embora. E Guto, principalmente se a lembrança é negativa. Porque você sabe, essa é uma lei universal do marketing. Uma pessoa satisfeita é promotor para 2 vezes. Uma pessoa insatisfeita é detrator para 7 vezes. Isso. Ou seja, a publicidade, a promoção negativa que pode te fazer um turista insatisfeito da gastronomia é muito superior à publicidade positiva do turista. Por isso a gente, em relação à nossa gastronomia, tem que ter o cuidado
de ser equilibrados, de manter um relacionamento custo-benefício alto, de tratar bem o turista. Não significa tratar bem só com a hipocrisia da recepção, tratar bem o produto que a gente serve. Não explorar o turista, não pensar de qualquer forma o turista já está aqui, amanhã chega outro turista, porque não é assim. O crescimento de um destino vem composto de dois fatores: o turista novo, então o riciclo do turista, e o segundo fattore è a taxa di retenção do turista, ou seja, o turista que volta porque gostou, que vai agregar com números ao turista que está chegando pela primeira vez. Sim. Arraial da Ajuda, Porto Seguro, a Costa do Descobrimento em geral, em relação a isso é suprema. Aqui tem pessoas que chegam com próprios filhos, netos, Isso. che chegaram e comeram já em um restaurante, que já chegaram a Arraial da Ajuda, e tem o pai que faz questão de levar o filho, Naquele mesmo que restaurante. faz questão de levar o próprio filho. Então a gente essa caratteristica não deve perder. Devemos lutar muito por isso. É uma das missões da Brasil, que eu me orgulho muito de representar isso. É isso mesmo. Entre as 3 missões da Brasil tem fortalecer o setor de alimentação fora do lar. A segunda missão é fortalecer o turismo por meio da gastronomia. Ou seja, nós restaurantes sentimos a responsabilidade de fortalecer o turismo, de ser um anel dessa cadeia que, se quebrar, não funciona. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Qual era o papel da Brasel nisso? Você acabou de responder. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Quais são as dificuldades da Brasel em fazer isso? Em fazer essa qualidade de serviço, de atendimento, em ser essa associação, esse papel associativista que ela tem, junto aos restaurantes de Porto Seguro. Eu lembro muito bem que a Brasel ela vem brigando muito tempo para poder estar com esse caldo grosso. Edu da Maré, eu conheci... Léo Faria. Eu conheci o da Bahia lá, esqueci o... Luiz Henrique. Luiz Henrique foi prefeito, foi secretário de turismo, inclusive, em Veracruz, amigo meu de muito tempo. Então, assim, eu acompanho a Brasel nessa luta de ter... de realmente se empoderar e ser a representação de toda essa parte, não só restaurante, né, Léo? Isso, restaurante... Isso é importante falar, o que eu comentei com vários restaurantes o Alex. Comidas de rua também, pelo que o Alex comentou, que a gente estava conversando aqui antes do programa, que eu falei bem assim, Alex, deixa eu tirar uma dúvida. Comida de rua, quando a gente fala de food trucks, de barracas, por exemplo, acarajé, entre outros, ela entra também com a Brasel ou é só um ponto físico? Ele falou, não, Léo, entra. A pessoa precisa ter um CNPJ e uma outra coisa lá que você pode... Alvará sanitário. Alvará sanitário. Em dia. Então a pessoa pode se associar. E é muito importante você se associar à Brasel, mesmo você estando na rua, porque isso ajuda a fortalecer o movimento gastronômico da cidade. Pois a Brasel ela tem uma cadeira no Conselho Municipal, a Brasel ela tem força, a Brasel ela não é municipal, não é estadual, ela é nacional. A Brasel ela pega a mala como a própria BH e vai no Ministério do Turismo. Isso. E vai em Brasília, senta e conversa tete a tete com quem faz as leis e consegue movimentar em prol dessa segmentação. Quais são as dificuldades em Porto Seguro? Guto, eu não focaria muito sobre a dificuldade em Porto Seguro. A dificuldade é em qualquer lugar. A localização geográfica importa pouco. É muito difícil fazer associativismo. É dificílimo. É um papel que precisa muita insistência e persistência. Você justamente mencionou Edu da Barraca Maré, que foi o primeiro referente da Brasel aqui. A Brasel até 2 anos atrás não existia na Costa do Descobrimento. Tinha só um núcleo de 8 empresários que éramos, porque era associado também, associados à Brasel Seccional da Bahia. Depois de muita luta, a gente conseguiu constituir 18 meses atrás, a gente tem só 18 meses de vida. A Brasel Costa do Descobrimento, a gente constituiu com 26 empresários. Hoje a gente vai, no final desse mês, parabenizar 100 associados. Vamos chegar em 100 associados. O objetivo até o final de 2024 é chegar a 250 associados. Então, as coisas estão mudando. As pessoas vão perceber a importância do associativismo. A dificuldade é uma dificuldade objetiva. O empresário tem muito para fazer.
o empresário tem muitas dificuldades, tem que perceber que a associação não é uma taxa a mais que ele vai pagar, mas é a oportunidade de ser representado, a oportunidade de poder conversar, de ter um canal de comunicação com a gestão pública, com de fato os órgãos que de verdade decidem a nossa vida empresarial, de ter um canal direto, que possa ir além da reclamação estéreo, né? Que não leva a nada, que possa ter uma comunicação para conseguir as coisas, para explicar as nossas dificuldades. Eu acredito que a gente esteja no caminho certo. Como você falou, a gente tem cadeira em conselhos de turismo até em Santa Cruz de Cabrália, disso eu me orgulho muito porque posso levar a voz dos meus associados. Eu estou no Conselho Nacional da Brasil, sou conselheiro efetivo de administração da Brasil da Bahia. Então a gente hoje tem todas as condições para levar a voz da gastronomia da Costa do Descobrimento de forma ativa. Boa. A gente vai para o terceiro bloco, mas antes eu vou fazer uma provocação com o Léo e você também vai... Você está muito provocador. Tô provocativo, como diz meu amigo da Desfrute lá, seu professor de Pilates. Carlinho, nosso professor. Carlinho, você está muito provocativo hoje. Inclusive tá com ciúmes, Carlinho. A gente vai fazer uma. Tem que fazer lá na Desfrute. Fazer uma comida lá. Boa. Vou botar a Tatá para cozinhar pra gente lá, literalmente. A provocação é o seguinte: no terceiro bloco a gente vai jogar para cima e vai falar do papel da Abrazel hoje aqui, não só como esse órgão que acompanha as necessidades, mas também como gerador de fluxo turístico. É importante isso para a gente nos festivais. Enfim, a gente vai falar isso que é muito importante. Mas antes eu queria fazer essa, já que eu estou provocativo, você sai de uma cidade especialista em uma comida e você vai para outra cidade e chega lá e pede a mesma comida. Ou seja, você sai daqui para comer uma muqueca em Porto Alegre. Cara, eu acho que hoje vale tudo. Mas, não seria algo assim meio que... Porque tem turista que chega aqui e assim, não, eu quero uma pizza italiana, ou eu quero um churrasco gaúcho, e não tem essa... É um problema do brasileiro isso? Ou isso é muito comum? Ou realmente falta um pouco assim de sensibilidade ou de vontade dos caras saírem e falar assim, não, eu vou sair daqui para poder... A gente faz... Tem uma experiência gastronômica naquela região. Pois é, a gente faz muito isso em qualquer lugar, né? Viaja lá para... Primeiro a gente vai para o mercado municipal, né? Acho que o mercado municipal é o primeiro termômetro de cultura, de tudo. Artesanato, gastronomia, dá até para fazer novela dentro do mercado. Chega lá, você se come aqui. Então, você acha que isso hoje acontece muito? Existe muita gente meio desinformada? Informação, acho que não é o problema, né? Porque hoje está tudo na rede, está tudo bem globalizado. Eu acho que às vezes, eu particularmente, eu gosto muito de experimentar culturas de outros lugares, principalmente quando a gente fala de cultura gastronômica. Mas eu acho que é do perfil realmente de cada um. Eu acredito que se o turista ele vem para Porto Seguro e passa 7 dias hoje aqui no pacote, eu acho que no mínimo ele vai comer uns 2 dias a comida nossa. Um turista que tem alguma restrição alimentar ou tem algum medo. Ele come goiabum? Não, mas se bem que no Galo hoje a gente mas é muito difícil comer goiabum, é verdade. Mas assim, eu tomo um susto na hora que vem aquela aranhola. Eu acho que é perfil. Eu acho que o cara que vem de Porto Alegre, por exemplo, lá não tem muqueca, lá não tem dendê. Então, qual é o prato que mais sai hoje na Bahia, aqui em Porto Seguro, por exemplo? Na minha opinião, Alex pode me corrigir, que provavelmente eu acho que é a muqueca. A muqueca hoje que é o nosso carro-chefe de gastronomia. Então, você vê os turistas todos se acabando na muqueca. Inclusive, tem uma história bacana de muqueca depois. Quando você ia os restaurantes, tinham selos de... não tinham selos de qualidade? Hoje não tem mais selo de qualidade. O selo de qualidade hoje é todo digital também, né? O selo de qualidade hoje é o TripAdvisor. Inclusive, eu subindo aqui no Casarão agora, você tem, né, um travel... É um prêmio da TripAdvisor aqui como um dos melhores restaurantes da cidade. Qual que era o TripAdvisor daí? Antigamente era o 4 Rodas. Né? Era o 4 Rodas, que era um guia de mapas, e dentro desse guia de mapas falava sobre carro, falava sobre autoestradas, enfim, várias coisas, e tinha um guia gastronômico lá também.
E era por ano, ou seja, assim... Era por ano. Você chegava num restaurante como Tinezinha, como Zé do Pirata, Isso. ali da Farmácia Júnior, você chega na parede e tem aí, prêmio 1994. Prêmio, sim, e aí a guerra dos restaurantes antigamente era você ter um número de selos, né? Que eram os adesivos que eles mandavam via correio. Então, se você chegava num restaurante e tinha adesivo da 4 rodas, assim, 10 adesivos, você falava, esse restaurante é bom. Daqui que a gente vai comer. É como se fosse um guia Michelin brasileiro, Isso digamos assim. Agora, atropelando ali. Teve um caso aqui no local em que o guia 4 rodas tinha acabado, não mexia mais. E aí, tipo assim, pegou em 2010. Sim. Aí ele tinha 2011, 2012, 2013. Eu cheguei lá e, pô. Como assim? 5 anos. Já acabou. Não é isso. O brasileiro é brincadeira. O Guia Michelin, ele falou, tinha uma relação muito, muito grande assim, de carro, que guia 4 rodas inicialmente era carro. A história do selo, de você ter o selo Michelin, de você ganhar um Michelin, uma estrela Michelin, exato, é porque antigamente carro era muito caro. Então, a Michelin ela tinha que fazer o seguinte, ela tinha que colocar as pessoas para saírem de casa para gastar pneu, para as pessoas irem para restaurantes e tudo. Então eles falaram assim, cara, vamos fazer um guia com os melhores restaurantes daqui de determinadas regiões da Europa, para ele realmente motivar as pessoas a saírem de casa e gastarem os pneus. Isso demonstra de fato que a gastronomia não é de agora que é o motor do turismo, da movimentação das pessoas. Sim. Estamos falando de algo que nasceu 40, 50 anos atrás, né? Então a gastronomia já faz anos e anos que é, de fato, uma das principais coisas que move as pessoas. Em relação ao reconhecimento que todos nós, empresários do setor, continuamente procuramos, ou pelo menos nos incomodamos quando o reconhecimento é negativo. Porque é assim, o empresário de alimentação fora do lar quase ultimamente está na pegada que não liga com os comentários das pessoas, porém comentário negativo ninguém gosta, feedback negativo ninguém gosta. Eu acredito, antigamente é claro que tinha guia 4 rodas, hoje além de prêmios importantes como a Estrela Michelin ou como o Chef 50 Awards, que são prêmios importantes, de fato o que acontece, Guto, que o reconhecimento é pulverizado quotidianamente entre todos os nossos clientes. Ou seja, o cliente que senta na sua mesa é um jurado de guia Michelin, de 4 rodas, porque aquela pessoa, você não sabe quantos seguidores tem no Instagram, o comentário que te coloca, imediatamente você veja que chega o prato, ele nem pum, antes de você veja a pessoa que vai para comer, não, para. Não. Primeiro, fotógrafo, então... Mas digital influência gastronômico virou especialidade. Então, de fato, a gente tem uma pressão muito forte que é o feedback imediato do cliente. Hoje o cliente é o juiz supremo, quotidiano do nosso trabalho. Essa é uma responsabilidade muito grande para nós. Ele já dá sentença, inclusive. A gente vai para o terceiro bloco para poder falar de eventos gastronômicos, geradores de fluxo turístico e também para poder falar do pós-pandemia. Muita gente ficou em casa, aprendeu a cozinhar, fez cursos, acompanhou live de gastronomia e tudo mais. E acho que depois virou até digital influência gastronômica. A gente já falou um pouco sobre isso, mas principalmente dos eventos geradores de fluxo turístico. Valeu? Rapidinho, não some não.
novíssimo Pier Municipal. O espaço conta com sala de espera climatizada, controle de acesso, cobertura em vidro na passarela de acesso às embarcações e estrutura em aço inoxidável. O novo pier integra o grande projeto de recuperação do centro da cidade, que inclui passarela da cultura, 2 praças e centro de convivência do Parque Marinho. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. A prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí. De volta com o terceiro bloco, agora no bate-papo aqui do Turistano. Tá rápido esses bate-papos, na viu? TV 4. Pois é, Tem que conversar com o Sérgio depois, que eu acho que 45 minutos. Né? Ele fica reclamando. Também, o papo tá bom demais, ele passa rapidinho. Não, pô, tá bom, eu vou dar mais 15 minutos. A gente vai falar agora dos eventos geradores de... Os eventos geradores de fluxo turístico. Qual outra coisa que eu tinha falado? Vocês esqueceram tudo também, né? Hoje eu tô esquecido. Pandemia. Pós-pandemia. Boa, sério, vocês é retado mesmo. Meio esqueci. Pós-pandemia, teve muito especialista em gastronomia que virou depois da pandemia. A pandemia foi bom por esse lado foi bom por uma série de coisas, né? Teve as pessoas ficarem mais famílias, a valores da família, aquela coisa toda. Mas pela parte gastronômica, virou o que surgiu de chefe, brotou de chefe pelos cantos das casas, não foi não? Você sentiu isso lá? Ou... Sì, ovviamente, O perché, pessoal ficou mais crítico, será? perché di fatto a pandemia, che ovviamente foi para todos nós uma coisa terrível para viver, para sobreviver. Porém, tem registros positivos que tem deixado também no setor da gastronomia. E, di fatto filtrou muito o profissionalismo na área gastronômica, deixou registros de boas práticas em relação a tudo, higiene, limpeza, manipulação, boas práticas que ficaram para muitos tempos esquecidas e com a pandemia necessariamente voltaram a precisar ser atencionadas e que ainda hoje permanecem dentro dos nossos estabelecimentos, é uma coisa muito positiva. E depois as pessoas sendo constrangidas a ficar em casa, de alguma forma em casa você pode fazer poucas coisas. Uma das poucas coisas que pode fazer é cozinhar. Então despertou nas pessoas, além do sentimento forte do lar familiar e de todos os sentimentos os aspectos afetivos do dia a dia familiar, despertou essa curiosidade na cozinha, essa paixão. E de fato tem muitas pessoas que se apaixonaram pela gastronomia no período da pandemia. Maravilha. Bom, festival gastronômico. Opa! Quais são os festivais gastronômicos que tem em Porto Seguro e qual é o papel da Abrazel dentro desses festivais? Olha, primeiramente quando eu falo da nossa Abrazel, eu gosto de falar da Abrazel Costa do Descobrimento. Quando eu falei existe outro evento gerador de fluxo turístico ou só o festival gastronômico? Existe outro, depois você pode complementar. De fatto o foco hoje é um dos nossos principais objetivos, realizar festivais gastronômicos de grande nível e de qualidade na Costa do Descobrimento, porque de fatto a nossa Abrazel atua no município de Porto Seguro, mais 7 municípios, inclusive até em Nápoles. Eu não sabia disso. Então a abrangência da nossa Abrazel é em 8 municípios. De fato hoje tem vários festivais gastronômicos, isso é muito legal. Freitas, está acontecendo um festival de Teixeira de Freitas. Em agosto, do 25 de agosto até o 12 de setembro, tem um festival em Eunápolis, que é Sabores da Terra. É um festival que a Abrazel está apoiando, uma realização do Sebrae e da CDL. Vai ter um festival, na primeira edição, uma nossa realização da Abrazel, conjuntamente com a Prefeitura de Santa Cruz de Cabralha, que é um festival Temperos de Cabralha, que vai acontecer em setembro em Santa Cruz de Cabralha. É a primeira edição. Tinha outro festival muito bem conceituado, que era o Festival da Lagosta, né? Em Santa Cruz de Cabralha.
Hoje vai ter a primeira edição, a partir de setembro, de um festival maravilhoso, de um destino que é um destino que merece, que dá continuidade também geográfica e de percurso para os turistas que chegam em Porto Seguro. Alex, eu acredito muito na necessidade de colaboração, de dar continuidade entre a Prefeitura de Porto Seguro e a Prefeitura di Santa Cruz di Cabralha, perché una continuazione, un cammino natural na esperienza do turista che non tem iguais. Io sempre falo quando io viaggio nos congressos a Brasil divulgando il nostro destino, io falo che io fiquei impressionato na minha chegada aqui porque, di fatto, eu nunca vi um destino como Porto Seguro que tem uma pluralidade de experiências que você, chegando no aeroporto di Porto Seguro, in un breve e curto raio chilometrico, você pode ter un'esperienza come Raio d'Ajuda, come Trancoso, come Caraíba, come Valle Verdi, come Litoral Norte. É uma coisa, se você agrega isso, Coroa Vermelha, Santa Cruz de Cabralha, depois você pula para Santo André, Santo Antônio, Prado, Guaiú, Belmonte, uma pessoa em 8 dias pode ver coisas que eu acredito que no Brasil não tem iguais. Também acho. Então isso é muito importante. Então o primeiro Festival de Cabralha é um produto que a gente está formatando com muito carinho. E claro, depois temos os nossos queridos festivais no município de Porto Seguro, realizados com o grande interesse e a grande ajuda da Prefeitura de Porto Seguro e da Secretaria de Turismo, que acreditou. Eu não vou nunca parar de falar isso. O prefeito Gianni Nordau, o secretário Paulino, o Tuató, eles acreditaram muito na gastronomia. Eles têm convencimento, como eu tenho, que o turismo não pode existir sem um investimento na gastronomia. Então a gente tem o Raiz de Porto Seguro, aconteceu a terceira edição em abril, foi um sucesso total. Em toda a cidade de Porto Seguro? Em Porto Seguro e todos os distritos. Ou seja, teve eventos presenciais em Porto Seguro, em Raio d'Ajuda, em Trancoso, em Caraíba. Caraíba acho que foi novidade esse ano, não foi? Fu una novidade com uma villa gastronomica di un successo incredibile, surpreende como sempre. Maravilhoso. E di fatto o Raiz di Porto Seguro nessa terceira edição quebrou todos os recordes e se afirmou como o maior festival de gastronomia da Bahia. Isso. E depois a gente, que maravilha, cara. E depois a gente em novembro vai ter a quinta edição do Esquina do Mundo. O Esquina do Mundo é um festival che acontece no distretto di Arraial d'Ajuda, è un festival che già no nome proprio. No, è un festival. Arraial d'Ajuda é. No. É que, aí você fala que Arraial d'Ajuda não é a referência gastronômica. O Arraial d'Ajuda é tão importante na gastronomia que tem um festival próprio. É importante na gastronomia, mas o que mais surpreende di Arraial d'Ajuda è no nome mesmo, è una Esquina do Mundo, ou seja, è una fusion, è una pluralidade de pessoas, de chefs, de gastronomia, com raízes concentrados de vários lugares do mundo que oferecem uma proposta variada e incrível. O festival vai acontecer a partir do dia 1º até o dia 18 de novembro, e nos dias 17 e 18 de novembro, na Praça da Igreja, vai ter aquela maravilhosa ativação presencial que é a Villa do Sabor, ou seja, uma grande festa da gastronomia, onde todos os restaurantes participantes vão oferecer o próprio prato em uma versão de degustação. Sim. Vai ter Cozinha Show, vai ter grandes chefs convidados esse ano, vai ter Cozinha Kids, vai ter uma feira gastronômica com os produtores locais, ou seja, os produtores que vendem o cacau, a fazenda do Trevos das Búfalas, vários produtores locais que oferecem a própria produção para os turistas e para os empresários do Brasil todo, porque outra novidade que eu falo com muito orgulho é que esse ano, pela primeira vez no sul da Bahia, a gente vai sediar o Encontro Nacional do Brasil. Eu me orgulho, depois somente 18 meses de existência da nossa Brasil, ganhar no Executivo Nacional a candidatura de Arraial d'Ajuda como sede do Encontro Nacional do Brasil. A gente ganhou do Rio de Janeiro, hein? Então, que notícia maravilhosa. Vão chegar empresários de 27, de todos os estados do Brasil, donos de grandes redes, vai chegar um avião freteado, vai chegar centenas de empresários para dar a própria homenagem a Arraial d'Ajuda, exatamente nos dias da Villa do Sabor, 17 e 18 de novembro.
Então, eu tenho uma novidade para esse período aí, mas eu vou deixar isso aí, a gente concretizar que vai ser... É muita coisa. Rapaz. E como eu estou provocativo hoje, segundo Léo Cavalcante, você tem um festival gastronômico aqui, Raízes. Porto Seguro tem um prato típico porto-segurense. Quando eu falo Porto Seguro, abrange toda a costa, tá? A gente tem uma agricultura familiar maravilhosa. Fiquei sabendo esses dias que Léo foi produtor de pimenta do reino. Sim, até hoje a gente produz. Pimenta do reino. Tá. A gente tem o Roberto Canguçu, que tem a criação ali dos búfalos, tem as burradas, enfim, tem aquela variedade muito grande. O café nosso aqui é fantástico, é muito bom também. Mamão, cacau, que você falou. Uma série de outros produtos que a gente tem aqui. Que aí essa agricultura familiar ela é muito importante. Eu nem falei de pesca, porque aqui a gente tem um mundo, né? Um mundo aqui na frente, né, de ouriço do mar, que em Salvador a gente comia muito, na onda até vi lá o filho de Wilson Nunes, que é Pedro Nunes, falando assim, ele tem uma rotazinha de larica muito legal. Ele me levou para Itapuã, me levou ali, eu seguindo ele, para comer uma muqueca de pinaúna maravilhosa. Então a gente tem aqui desde Ariacós, da vida aqui, arraia, cação, caçonete, sororoca, cavala, Guaiamum, padedel, enfim, as galinhas caipira da vida. Onde eu quero chegar nessa volta toda? Qual é o prato típico? Qual é o prato típico de Porto Seguro? Porque a gente tem uma série de influências, mas qual é o prato para chamar de seu? É Léo, comedor, come mais do que faz comida. Paz. Antes de responder sua pergunta, queria só complementar o que o Alex falou dos festivais gastronômicos, da importância que tem do fluxo turístico para cá. Às vezes que a gente viaja para fora para representar Porto Seguro nas feiras, é absurdo quando aparece as imagens do Festival Raízes. A galera fica assim, cara, eu não sabia que Porto Seguro tinha isso. Então, assim, parabéns à Brasel, à Secretaria, a todo mundo, que é um trabalho, o Sebrae, Senac, que é sensacional. E eu tive o prazer e o privilégio do Alex, junto com o Sebrae, o Senac, me convidar acho que 2 anos atrás, para ser não vou dizer o embaixador, mas... propaganda. Como se fosse, a gente fez um trabalho bem bacana, mostrando todos os distritos do Festival Gastronômico, então foi um trabalho bem legal, que eu acho que também deu um movimento bem interessante. É muito difícil a gente dizer falar aqui qual é o prato principal para Porto Seguro. Na minha opinião, né, eu acho que é o peixe na patioba. Na folha da patioba com uma farinha... Daquela farinha grossa de mandioca que eles fazem. Que eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Eu acho que esse é um prato... esse é um prato, na minha opinião, típico da região, porque das vezes que eu vi o turista tendo essa experiência gastronômica nas aldeias indígenas, eles ficaram encantadíssimos. É uma delícia. E é uma delícia. E não coloca tempero. É o azeite da patioba que solta e dá uma temperada nele. Então, eu acho que é isso. Caraíba, inclusive, um tempo atrás, um desse com essa farinha, que eu acho que é de mandioca, mas agora não tenho mais certeza. Eles chamam de farinha de guerra, né? Mas eu não lembro o nome agora. Eles chamam... Ainda comi com a banana cozida, que foi uma delícia. Então, eu acho que mas eu acredito... Esse ou esse seria um para poder chamar de seu, para poder eleger, olha, esse é o prato. Porque quando eu era guia da Solitour e a gente ia para a praia de Pitinga, eram 2 pratos típicos. Eu não sei se era só por causa do valor que a gente, ou nossas comissões eram maiores, o prato custava R$25, tá? A gente parava ali no Rodinha, no Genésio, no Farias, aquela galera. Era o peixe na telha, que era a guaiúba na telha, o baconzinho assim em cima, e uma farofa maravilhosa, e o camarão na moranga. Esses eram os pratos que se comercializava lá. Mas hoje, sim, o Guaiamum a gente não tem em muitos lugares aqui. Também é meio restrito. Você falou do peixe da folha da patioba, eu acho isso fantástico. Depois você falou que tem a história da muqueca para contar, e depois eu vou te cobrar uma história também da muquequinha. Porque da onde veio o nome muqueca? De muquecar, de apertar e tudo mais. Isso. Mas antes disso, eu vou passar a bola para Alex e vou fazer a pergunta. No festival gastronômico, principalmente no Raízes, ele leva somente o nome Raízes, ou existe um trabalho para poder você trazer a verdadeira a gastronomia raiz para poder apresentar? É claro que o nome do festival foi identificado depois
nós, a organização, então, a Brasil, o SEBRAE, parceiro fundamental, o SENAC, a Prefeitura de Porto Seguro, e depois a gente pensar o que a gente quer transmitir, o que a gente quer do festival. No caso específico do Festival de Porto Seguro, a gente queria com força manifestar a raiz gastronômica do município de Porto Seguro e dos próprios distritos. Então, Raízes de Porto Seguro é um nome apropriado, é um nome que manifesta, ovviamente, a nossa vontade. O nosso esforço organizzativo é sempre concentrato em tentar de afirmar quais são as raízes culturais e gastronômicas da região. Já no caso de Arraial da Ajuda, o nome mesmo, Esquina do Mundo, já te comunica que já é um percurso mais fusion, né? Um percurso que, de fato, manifesta que Arraial da Ajuda é um lugar magicamente contaminado. Tem pouco para fazer, é um lugar contaminado de muitos estrangeiros, de muitas experiências. Cosmopolita demais. Exatamente. Ed è un prodotto che tem reflesso na hospedagem, porque você vai numa posada e de repente o dono é italiano, o dono é francês, o dono não é brasileiro, e tem na gastronomia. Então a gente tem um cuidado de ficar com foco na identidade do festival, porque a nossa identidade é uma identidade que tem que ser trasmitida com atenção, porque isso economiza muito esforço até de marketing, porque já você no nome consegue comunicar tudo. Por exemplo, o tema desse ano do Festival Esquina do Mundo. Posso falar porque acredito que amanhã a gente vai apresentar em Conselho de Turismo, mas eu não acredito que essa gravação vai ser amanhã, então eu posso falar porque já vai ser estreado. O tema da quinta edição do Esquina do Mundo é lembranças de viagens, imagina. Ou seja, o reflesso che vai ter no Esquina do Mundo è una lembranza di viaggio. Che significa lembranza di viaggio? Significa che o chef vai a rappresentare il proprio prato autorale e originale che vai a presentare no Esquina do Mundo, è una lembranza di viaggio. Esatto. Può essere una lembranza da propria raiz, o seja, un italiano che fa un prato italiano, come può essere una lembranza di viaggio di un brasileiro che fu in Africa. Então vai fazer una muqueca afro-baiana. E também lembranza di viaggio perché? Perché a lembranza di viaggio che o turista che chega no Arraial da Ajuda no período do Festival Esquina do Mundo vai ser o nosso cartão de visita futuro e vai ser o nosso precioso investimento de divulgação turística. A gente não pode desperdiçar a ocasião de deixar uma lembrança de viagens inesquecível, positiva para um turista, porque a gente, senão, não vai mais recuperar. Qual é o período do Esquina do Mundo? Exato. Primeiro até dia 18 de novembro. 18 dias de festival. Aqui a gente tem que fazer o seguinte, tem que começar a fazer dieta um ano antes. A Alex, 200 festivais gastronômicos na cidade, a gente chega no final do ano, não tem como. Desse jeito, pronto. Meu som tá enrolado. Alex, qual seria o festival ideal? Assim, eu participei de um festival... Caí de paraquedas naquele festival lá, não, mas foi maravilhoso. Na verdade, eu já tinha pesquisado, né? Graças a Deus caiu realmente assim, na mesma data que a gente estava na Eslovênia. Na Eslovênia. E foi assim, depois eu te mostro as filmagens, eu fiquei maravilhado. Mexilhões, um porco inteiro, o cara cortando, vinho, as barraquinhas. A gente falou chefe Estrela Michelin, 3 ou 4 chefes Estrela Michelin estavam lá. Só não tinha brasileiro. Pra dizer que não tinha brasileiro. Tinha uma. Só tinha. Tinha um cara que o filho dele morou em Ilhéus. Morou em Ilhéus, foi. Exatamente. É bom ir para um lugar desse que não tem brasileiro, né? Para mim, o ideal seria aqui. Eu já falei esses dias com o Léo que o ideal do turismo Porto Seguro seria a Eslovênia com praia. Por todas essas influências. Festival gastronômico. Qual seria o festival gastronômico ideal? Ou seja, olha, Guto, eu quero ter 250 no final de 2024 associados. E daqui a 10, 15 anos, o meu sonho seria que o festival gastronômico fosse parecido com tal, ou fosse nesse formato. Só para a gente poder ter ideia do... O sonho seria que daqui a 15 anos todos os países da América do Sul poderiam falar que o sonho deles seria ter um festival como Raiz ou como Esquina do Mundo. Esse é o sonho. Agora, o objetivo é o resultado. E o resultado, Guto, não é simplesmente ativar uma grande villa do sabor, um evento presencial, gastando muito dinheiro. O resultado do festival é capacitação
dos restaurantes participantes, aumentar o nível e o know-how dos restaurantes participantes, agregar receita para os empresários no período do festival, porque sem isso não tem razão o investimento da prefeitura, do Senac, do Sebrae e da Brasel, e não compensa a nossa fatica. E depois, che innovazione gastronomica permaneça no cardápio in un periodo successivo à realização do festival, isso é maravilhoso. Eu conheço restaurantes que tinham acabado de nascer antes do Raiz ou da Esquina do Mundo, e hoje o cardápio, o 60% é composto por pratos do Festival Raiz ou da Esquina do Mundo. Mesma coisa para os drinks. E depois, outro objetivo fundamental é a conexão entre os produtores locais e empresariado de outros estados do Brasil. Ou seja, se na Villa do Sapor, do 17 e 18 de novembro, no Arraial da Ajuda, um empresário do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande, da Amazônia, do Distrito Federal, vai conhecer um produto de produtores regionais da Costa do Descobrimento, já é um grande sucesso. E depois o cara voltar, depois do festival gastronômico, para poder degustar aquele prato que ele conheceu no restaurante. Léo, e aí você vai complementar essa pergunta que eu vou fazer para Léo. Cabe o Festival da Cachaça? Com certeza. Aqui na nossa região? Com certeza. Eu acho que a cachaça, por um tempo, ela foi marginalizada, e hoje em dia você tem especialistas em cachaça, que a gente chama de cachacier, né? São as pessoas que são especialistas em cachaça, é verdade, onde faz toda a combinação de... É um estudioso, né? Ela faz toda a combinação do tipo de cachaça que você vai beber, o grau alcoólico, com cada comida que você vai colocar na mesa. Então hoje a gente tem a cachaça como um produto fantástico, inclusive aqui na região, né? Tem boas cachaças aqui. Tem boas cachaças. Tem uma Teixeira lá que é do... Nosso amigo Lucas Mila, torcedor de São Paulo, que você torcedor de São Paulo. A Matriarca, que é maravilhosa, tem feito um trabalho muito bacana na região, de ativação. Ele está em praticamente todos os restaurantes de qualidade da cidade. O Moacir Andrade, ele estava produzindo lá, eu estava conversando esses dias com ele falou que estava entrando no ramo de cachaça também. Esses dias eu tomei as cachaças escondidas dele, bebi, boa. E é uma delícia a cachaça. Não pode falar não, porque Sérgio Felipe não quer mexer da cachaça aqui não. E tem Vale Verde, a cachaça do Vale Verde, ela é industrializada ou ela é totalmente artesanal? Ela é totalmente artesanal, pelo que eu conheço hoje. Inclusive existe, né, uma situação que as pessoas, de você melhorar mesmo a qualidade para você conseguir fazer uma venda em larga escala da cachaça Vale Verde. Então existe todo um processo para essa produção, né? E aí vai a provocação. Isso aqui passou uma semana retrasada toda degustando, provando lá em... Estava onde? Em Belo Horizonte. Estava com o Paulo César e Agnello lá em... Estava no Festival Internacional da Cachaça. E a provocação, cabe o festival aqui? Aonde cabe? Só seria o festival ou a gente aproveitaria esse festival e fazia uma curadoria para, capacitações junto a quem produz, enfim, dar o suporte para poder profissionalizar isso? O que eu posso dizer... Porque eu já tenho aqui, aonde e quando fazer. Eu já entendi a provocação. Eu aprendi a conhecer a cachaça na minha chegada no Brasil, porque não é um superalcoólico que é muito difundido na Europa. Acho que é um produto maravilhoso, faz parte da cultura, do dia a dia dos brasileiros, aromático, é importante. Eu acredito que cabe sim, acredito que tem lugares que como tradição, como Valle Verde, que você mencionou, seria um lugar seria um lugar ideal para desenvolver um festival da cachaça. Eu insisto muito que a gente tem que fazer o possível para ajudar esse pessoal dessa produção a desenvolver um profissionalismo e um know-how que possa levar aquela que de fato hoje é uma produção caseira a um nível de produção artesanal. Porque entre produção caseira e produção artesanal tem um oceano no meio de normas burocráticas, de corretos processos de qualidade, que eu acredito que a gente pode ajudar nisso e temos obrigação de pensar nisso. Então a provocação é acolhida e a Brasil está à disposição. Pronto, é isso que eu ia fazer. A gente vai fazer um convite agora ao prefeito Jânio Natal. Você grava essa parte aí, Sérgio, por gentileza. A gente vai fazer uma provocação. A Abrazel, eu estou falando o nome da Abrazel, pode? Vai formatar um projeto de Festival da Cachaça em Vale Verde, como o Alex falou, que eu acho que é o local
exclusivo, Meu pai vai adorar. ideal, seu Zito vai adorar. E num momento de um clima meio frio, a gente vai ver um momento de baixa temporada para poder aproveitar isso. Show. Com a gastronomia maravilhosa que tem naquela região rural, e o turismo rural vai aflorar. E vou te falar mais, eu vou até te falar qual é a grade musical, Léo. Minha corrida se eu estiver errado. A gente vai pegar aqueles cantores do Vale do Jequitinhonha. Jânio, sei que você gosta da região do Vale do Jequitinhonha. A gente vai trazer Paulinho Pedra Azul, Xangai. Boa. Quem é Lomar? A gente vai trazer esse pessoal. Já imaginou colocar esse pessoal num palco pequeno? Num quadrado. De Vale botar Verde. aquele capote de couro de frio, tomando aquela cachaça deliciosa, degustando uma pururuca. Prefeito, o ano que vem? O ano que vem, eu acredito que a gente tem só que esperar agora a resposta do prefeito Jânio Natal, mas eu conheço a sensibilidade dele e acredito que a resposta... Ele vai falar assim, Paulinho, coloca no Conselho Municipal de Turismo para aprovar, que a gente já vai aprovar para esse ano já, pelo que eu conheço. Guto, a cachaça, ela tem um potencial muito grande na nossa região, porque a gente tem muita fruta aqui, cara. Então hoje, se você conseguir, a gente começar a trazer, a fomentar esse tipo de evento, a trazer especialistas em cachaça, até para fazer, né, junto com a Brasel, fazer treinamentos, fazer capacitações com os restaurantes, para formatar cartas de drinks, cara, vai voar. Você Eu acredito que, inclusive, o gerente do Sebrae, o meu amigo Alex Brito, com certeza vai ajudar, assim como a querida Nancy do Senac, sempre à disposição, a gente pode fazer algo maravilhoso. Bom, bacana. Maravilha, então. Bom, vamos encerrar esse papo, que o outro está fazendo uma lamberóbica doida ali já. Léo, obrigado mais uma vez. Que é isso, falar de comida. Você tá mais ou menos enrolado, porque daqui para frente a gente tem um projeto de... Agora a gente parou, né? A gente vai ficar fazendo mais parada de novo. Agora a gente vai para dentro da cozinha. A gente vai lá no portinho lá, perguntar o que esse cara tá fazendo lá, cutucar. E saiu um outro projeto aqui nos bastidores, meu e de Alex, que é aquele do dia. Mas enfim, vamos conversar. Eu preciso ser comissionado disso aí. Obrigado. Obrigado a você, Guto. Tá, cara? Obrigado. Amanhã a gente vai... estar presente lá para a gente botar para quebrar e agradecer mais uma vez esse espaço maravilhoso. E Casarão. Esse casarão, o carrinho é bom, mas o chimango. Obrigado, dona Gorete. Valeu, rapaziada. Até o próximo. Não some, não. Valeu?